edad 69, vamos a ver, por 7, 69 vezes 7 dá 483 anos, não é? Deixa eu ver. Aí se supõe que aparecesse o Messias em sua primeira vinda. Ou seja, que esse ano, dessa semana número 70, se você multiplicar 70 por 7, 7 vezes 7 são 49. 490 anos. Que é a semana número 70, mas na metade da semana que seria cortado, então restam 3 anos e meio. 3 anos e meio que não se cumpriu. Que note que ele sabia, já que estava se aproximando esse ciclo, porque em 2010, creio que essa foto eu coloquei dos 1500, tínhamos dito o quê? 1590 e algo, e faz uma flecha para cima e coloca 2010. E nota que 2010 ele tinha 70 anos, que foi a idade onde Davi tinha quando reinou, creio que foi. Mas ele já sabia que já depois aí em 2017 ele se foi. O que lhe restavam eram 7 anos. Todas essas datas, recorde que a vida do irmão William, ao ser esse ministério de arcanjo, ele vem revelar as coisas como revelou a igreja, como veio revelar a Daniel. Ou seja, que tem um estudo que ele escreve como, assim como Gabriel veio a Daniel, o Espírito Santo vem à igreja a mostrar as coisas que devem acontecer. E ele tinha dito que o Espírito Santo é Gabriel. Ou seja, que Gabriel, agora, ao se encarnar, ali, Daniel não teve em pessoa. Ele teve nessa visão. Ele caiu como morto aos seus pés. E viste quem o fortaleceu? Foi Gabriel. Quem nos fortaleceu depois da 7ª era? Gabriel. Nos fortalece com a palavra. É o que nos fortalece, que nos trouxe essa revelação tão grande. Nada mais e nada menos o conteúdo do livro da vida. Título de propriedade, tudo contido aí, em uma forma de mensagem. Mas ainda não era em forma cumprida, como o irmão Branham disse. Ali nos selos e diz: ele saiu do trono de intercessão. Já não há intercessão. E fala de muitas coisas. Tomou o livro, está aberto, trouxe tudo. E depois diz: mas isso fica no futuro. Isso mesmo que o irmão Branham fez ali, foi o que o irmão William fez em todo este tempo, trazendo todas as coisas que iam acontecer, mas quando vem ser cumprido, isso é agora, neste tempo final, na dispensação, a qual já está sendo materializada, cumprida, tornada realidade no meio da igreja. Porque ainda ele dizia: estamos na dispensação da graça e em breve se fechará a porta. O mesmo que o irmão Branham dizia, isso está no futuro, mas ele já estava nesse ministério, desse poderoso arcanjo, já estava chegando à etapa final, para que essa palavra do irmão Branham fosse uma realidade.
Já o futuro estava se tornando presente. Já não era futuro, já era se tornando viva essa palavra. Quando ele diz aí, em 2018, ao final, começa a deixar de usar o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eu colocava embaixo que isso era algo que talvez eu não falei, mas nos as últimas palavras que ele falava, ele me dizia: coloque aí o que eu vou, me escreva. Não sei se isso eu cheguei a dizer. Isso tem. Quem está de testemunha disso é Miguel Tileria, que esteve ali e ele sabe que eu escrevia. Esses últimos meses, de outubro, novembro, dezembro, por aí foi o último 23, 24, 23 de dezembro. E esses 3 meses, eu que lhe escrevia. E quando ele lia, quando eu escrevia que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês, ele me disse: tire isso e coloque que as bênçãos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por aí, por 12 ou 20 e pouco de outubro, deixou de usar. Ou seja, aí ele já estava identificando o final da dispensação da graça e começo da dispensação do reino. Que se os irmãos que pudessem, que não entenderam isso, entender isso, nada mais, já com isso, já se abre um quadro grande do que está acontecendo neste tempo. Primeiro tem que entender que a dispensação da graça chegou ao seu final, aos finais de 2018 e princípio de 2019. E se notar, ele partiu às 4:06, ou seja, agora, a esta hora, são o quê? 3:40. Havia um corre-corre no hospital, porque ele não respondia em certa forma, e estiveram como isso de ressuscitando. E recordo que me telefonaram, eu não estava no hospital, eu estava com as filhas e quando me telefonaram que eu fui, começamos a recordar as palavras que ele tinha nos dito em fevereiro. Nessa noite ou nessa madrugada de domingo que ele nos chamou para se despedir e disse: como vai se despedir? E aí uma das coisas que ele dizia: quando acontecer, não chorem e não gritem. E recordo que Santita se colocou ali, todos estávamos um pouco descontrolados, mas aconteceu mesmo conosco que ele dizia aos seus discípulos, porque todas as escrituras têm múltiplos cumprimentos. E recordo, nós entre nós mesmos, nós nos acalmávamos e nos repetíamos, eu creio que até, penso que todos chegamos a dizer, recorde que ele disse que não gritássemos. Sem percebermos, estávamos aceitando ali algo que estava por acontecer. Veja que coisa, não tínhamos percebido nesse momento que a palavra que ele tinha falado, nós chegamos a crer e estávamos já preparados, sem perceber, para esse momento. Como ele preparou esse grupinho que estava aí de pessoas, de irmãos, que foi ele mesmo que disse, busque fulano, 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 que estejam aqui. E fomos os mesmos que estávamos no hospital. Depois, um mês e pouco depois, um dia como hoje, 30 de março de 2019, quando ali vivemos em carne própria essas palavras que ele disse. Não vão gritar, não vão chorar. Ali já de antemão ele já sabia que
todo isso ia ocorrer. Tudo isso ia ocorrer. E sabia que era um lugar, vamos dizer, público, porque é um hospital, as pessoas, e que se coloquem a gritar, isso seria um... E ele até isso teve esse cuidado de que não estivéssemos fazendo um escândalo de gritos e de tudo. Depois, quando já saiu Luiz Jorge, o doutor Luiz Jorge, o qual foi de grande ajuda, Deus terá uma grande recompensa para ele. Já não se pode fazer nada. E aí, muitas coisas passaram pela mente, porque... E agora? E agora? Mas se você notar, a hora da partida dele, como a hora da partida do irmão Branham. O irmão Branham partiu na terceira vigília. Não passou a quarta vigília. Foi às 5, Billy Paul diz, 5h49. Outro disse, ao contrário, Perry Green disse 5h49. Billy Paul diz, creio que disse 5h30 ou 4 e pouco, uma hora. Mas foi antes da quarta vigília. E assim esteve refletindo tudo o que Deus estaria fazendo já no novo dia dispensacional. Porque sendo o mensageiro da era, de uma era, não podia passar então depois das 6. Consequentemente, estava mostrando ali que ele era o mensageiro da sétima era, mesmo com sua morte. E o irmão William não passou a essa mudança de dia, que é o pôr do sol. Depois das 5h30, 6 por aí, foi nesse dia que estava transcorrendo. Não passou a mudança de dia de outro dia dispensacional, mas que seu ministério teve dentro da dispensação da graça com o entrelace à dispensação do reino. Note como Deus lhe permitiu ter essa culminação da dispensação da graça, porque os arcanjos sempre estão nas mudanças de dispensação no entrelace. E ali estava ele. Mas recordem que quando termina a hora de intercessão, automaticamente já não tem que estar sentado aí. Ele se levanta. Porque se você já não abençoa nesse nome, não está orando nesse nome, é porque o trono aí já mudou a juízo. E por isso diz, naquele dia, ou naquele tempo, Daniel 12, naquele tempo se levantará Miguel. Miguel é Cristo. Ao se levantar já, não é cordeiro, mas o leão. Ou seja, que veja até isso, esse tempo que ele pediu, desde esse entrelace também, e ter a parte final, a parte culminante, mesmo tendo ele em seu corpo terreno, esse entrelace de ministério também. E essa das poucas ocasiões que ocorreu isso na Bíblia. E como dois não podem estar ao mesmo tempo, por isso é que a bênção grande que tem para os escolhidos quando conseguem ver é uma bênção incalculável, mas também é um tropeço tão grande quando não conseguem ver. Isso que ocorre em mudanças de dispensação, mudança de era, mudança de ministério, porque sempre tropeçam no véu de carne. E isso é o que traz então a prova final.
va a ser, que va a cumplir Como vai ser? Como Deus vai cumprir algo tan grande, algo tão grande semejante, em semelhante pessoa? posible. É impossível. Y ahí es donde viene la E aí é onde vem prueba mayor. a prova maior. Y ahí es donde, E aí é onde, cuando se enciende esa quando luz, se acende essa como se luz, encendió cada como se acendeu cada lâmpada em cada era, pero ahora se na enciende, mensagem, mas agora se acende no es una não em linterna, uma ni lanterna, nem resplandor, em sino um en el sol resplendor, mismo, mas no próprio un sol. nuevo día de Um novo dia dispensacional, con un com nuevo um novo velo de carne. véu de carne. Y eso E isso hay que decirlo é como preciso dizer como é, porque es la verdad divina porque é uma verdade divina y es la e promesa más é a grande maior que Dios tiene promessa que Deus tem para este tempo final para os seus filhos, porque com a vinda e a promessa do cumprimento da sua vinda, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, em sua manifestação final, é o que dará a fé de rapto e a fé para irmos daqui, a fé para sermos transformados e tudo correspondente a este tempo de ressurreição e tudo isso. Como a pessoa não vai estar glorificando a Deus todo o tempo por esta etapa que Deus nos deu, deste entrelace dispensacional, na parte real, no que é agora uma realidade do que falaram todos os profetas. O irmão Branham falou um pouco mais, o irmão William, nem se diga, ele trouxe tudo. E como não vamos ficar tão felizes e tão contentes de que estivemos nesses finais da dispensação da graça e que agora estamos na dispensação do reino, e que no começo da dispensação do reino, como no começo da dispensação da graça, receberam as primícias, como agora, no começo da dispensação do reino, recebamos em breve nossa adoção. E o único que nunca quis que essas promessas se cumpram nos seus filhos é o inimigo de Deus. Por isso, quem ficar feliz e contente por essa nova dispensação e o que Deus está fazendo, é porque está nesse avivamento final que traz, que os trovões trazem. Quem ficar triste, quem se coloque triste ou aborrecido, ou com ódio, ou com blasfêmia, tudo o que corresponde a essa quinta dimensão, pois pertence a esse reino do maligno, que é o único que não quer que Deus cumpra as suas promessas. Não se pode dizer que é um meio termo, ou está na parte dos escolhidos dentro desse avivamento, ou está na parte do inimigo. Porque ainda, note que nem as fátuas, que ele dividiu em dois grupos, que este grupo que dá e ajuda os escolhidos, e está o outro, que seu nome é apagado, como Judas Iscariote, que esteve aí e foi apagado do livro. E não pode ser que uma pessoa não tenha esse regozijo de receber a promessa, mesmo sendo uma fátua. Consequentemente, já dessa seção que ele dividiu aí, das fátuas, pertence a esses que são apagados. Não pertence a esse grupo que vai ressuscitar para a vida eterna. Outros ressuscitam para a condenação. E neste tempo Deus nos deu a maior bênção que povo algum tenha recebido em toda a existência da raça humana, que tenha nos enviado Ele o cumprimento de Apocalipse 22:16, onde foi o mesmo que disse a Daniel: fui enviado da presença de Deus para te fazer saber essas coisas. Ou seja, fazer saber, eu creio que eu fotografei num estudo bíblico.
estoy estudiando. Eu estou estudando dos Le estudos. tiro foto a Eu algunas tiro cositas por foto de algumas coisinhas por si las tengo que hablar se así tenho en que algún falar momento, assim em algum pero momento, mas Eso de Gabriel, yo siempre isso lo de voy Gabriel dizer vou siguiendo. seguindo. A ver si lo encuentro. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que lo leímos quizás Que lemos talvez de memória. de memória. Mira, es del estudio. Este, veja, é do estudo. El enviado de O enviado a declarar a verdade. Ahí él escribe. Lá ele escreve, aí ele escreve. Mira, dice: Veja, diz. como vino Gabriel Como veio Gabriel a Daniel, a Daniel, viene el Espíritu vem Santo a o la Espírito iglesia Santo à igreja para revelar todas as coisas que devem acontecer. O sea, ve Ou seja, vê como como él ahí también lo ele aí marca também marca y lo identifica, e él mismo se identifica, ele mesmo se identifica como Gabriel. Él no había hablado eso Ele não tinha abiertamente, falado así isso en abertamente assim em mensagem. mensaje, y había dicho, E tinha dito. él no había dicho eso Ele así não tinha abiertamente, dito pero assim ahora abertamente, ya está mas agora veja, já está claro para claro nosotros, para nós. aún Mesmo dándolo a conocer, revelando e mostrando todo eso. mostrando tudo isso. Muchos no lo ven de Muitos esa manera. não veem dessa maneira. Pero el entendido, Mas por eso que él o decía, sábio, por isso dizia: anda Daniel, cierra anda, estas Daniel, sela estas coisas, os sábios entenderão. cosas. Y esos E esses são os escolhidos, porque para eles é la a promessa de la adopción. da adoção. Para eles é o cumprimento pleno da sua vinda, na forma que já tem predestinado, desde antes da fundação do mundo. Dessa forma, Deus se agradou. E quem é um para dizer a Deus como fazer as coisas? Por isso, estamos tão agradecidos a Deus pelo que Ele nos enviou neste tempo, o seu anjo mensageiro, o qual sempre estaremos agradecidos a Deus por essa poderosa mensagem que nos trouxe. E também pela sua família, quem amamos, respeitamos. E muito em breve, Ele estará conosco. Já vão 4 anos da partida do mensageiro, o qual representa no programa divino essa quarta etapa, a qual todos os, vamos dizer, as etapas quartas, como Lutero, Wesley, Branham, e a quarta etapa ele colocava, que é o tempo de ressurreição. Quarto dia foi que Lázaro foi ressuscitado. E desejamos como quando ele em muitas ocasiões dizia: Deus queira que seja num domingo a ressurreição. E Deus queira que seja assim, como também desejamos que seja neste quarto ano que da partida do nosso irmão William que se cumpra. Mas isso Deus já tem em seu programa e sempre estamos esperando o evento de ressurreição no ano que Deus já tem predestinado, mas esperamos sempre no ano que estamos vivendo. Mas não vai ocorrer isso até que o povo esteja pronto e até que o povo esteja clamando por essa liberação para irmos dessa terra já. Enquanto o povo não clama, Deus tinha o homem pronto ali a Moisés. Enquanto o povo não clamou, não o mandou. Ou seja, que Ele está esperando por nós. Ele está esperando para que o povo se prepare e, sobretudo, receba a fé de rapto. Sem fé de rapto, ninguém pode ser raptado. 4 e 6, e também às 4 e 6 foi a hora que estivemos ali, nesse sábado. Foi sábado 30, domingo 31, segunda 1 e terça 2. Às 4 e 6 também foi a hora
em que também se dispôs do corpo. E não foi depois dessa hora. Ou seja, não passou essa hora. Que seja depois das 6 ou 7, nem foi antes, foi nessa mesma hora. Cumpriu exatamente aí 3 dias. 3 dias. E nesse terceiro dia foi quando se dispôs do corpo, o qual Deus já fez tudo conforme a como já o tinha em seu programa. Lá se encarregou o arcanjo Miguel. Algo grande esteve ocorrendo nesses dias, porque tudo o que ocorreu em todas as vezes que ele me falou para me dizer tudo o que tinha que me dizer, tudo foi se cumprindo ao pé da letra. E não falhou nenhuma e não falhará nenhuma. Me dizia, muitos irão contra ti, Benji, mas você siga em frente. Muitos vão crer em ti. Muitos vão receber. Ou seja, que por um lado, muitos irão, mas muitos também. E vi que não se referia nada mais aos daqui. O mesmo que aconteceu quando disse a seu servo Eliseu, foi? Agora, Senhor, abre a visão, os olhos, para que veja. E as montanhas estavam cheias de carros de fogo e pessoas a cavalo e todos os exércitos celestiais. Ou seja, a pessoa diz, olha, mas que pouquinho. Aqui, rapaz, temos todo o respaldo do céu a favor da sua obra, e mais neste tempo final, que é a mudança de reino. Ou seja, que é o tempo onde mais estão a favor e Deus está velando que tudo seja conforme o seu programa. Aqui não vai sair nada do seu programa. Ou seja, que ele vai velar para colocar por obra toda a palavra que ele falou. O Antigo Testamento e o Novo Testamento agora será cumprida, tornada uma realidade. E me dizia, muitos irão contra ti, mas também há muitos que também vão receber. Ou seja, que, como quem diz, não vá pensar que todos vão estar a favor do que você vai fazer, do que eu te mandei. E eu não entendia nesse momento. Agora vejo essa palavra se cumprindo e vejo por que ele me dizia isso. E quando me dizia, e os que menos você imagina, muitas coisas ele me disse que eu nem sequer falei, talvez agora disse uma coisinha a mais, mas tentei de ser o mais prudente possível. E depois vão ver, e eu sei que muitos vão dizer, mas por que não nos disseste, não teríamos feito isso? Por que não nos advertiu? A advertência sempre tiveram. Sempre eu disse. Porque agora podem estar se regozijando do que está acontecendo contra, e se regozijando do que talvez vai acontecer depois, como o inimigo ali na cruz, quando crucificou, pensou que tinha vencido, tinha ganhado, e tinha sido a maior derrota que Deus fez ao diabo. E agora poderão se regozijar por um pouquinho. Nós nos regozijaremos pelo milênio e pela eternidade. Se regozijem aqui na terra se querem. Nós preferimos nos regozijar no milênio e na eternidade. Esse é o regozijo eterno. A pessoa pode dizer, riam agora. Ele diz que o Senhor rirá deles, algo assim. E quando a pessoa caminha
firme na palavra e firme na promessa e firme no que foi encomendado para seguir, não há nada nem ninguém que possa deter o programa divino por meio da obra que Deus está fazendo por esse instrumento. Poderão tentar fazer tudo o que for, mas o ministério não pode duplicar. Não podem personificar um ministério. Nem podem arrebatar, tirar o ministério. Podem fazer tudo exato, mas somente esse pequeno detalhezinho, vamos colocar para não... E é algo tão grande. Eu digo pequeno porque quando Deus cumpre algo grande, o cumpre em simplicidade. E quando é maior, mais simples. Assim que podemos dizer isso pequenininho assim. Isso não vão poder imitar, nem arrebatar, nem tirar de onde está. É algo que Deus já deixou, porque disse em sua palavra. Deus deixou esses ministérios para a bênção da igreja do povo, porque tem que estar esses ministérios onde os filhos de Deus vão ser adotados. Tinham que estar os ministérios aí, de Moisés e Elias, quando Jesus foi adotado. Ele não podia ir e depois vir. Ok, agora vou prepará-los porque eu levei os ministérios e agora vamos... Tinha que deixá-los para fazer essa obra de adoção e na igreja para depois, quando eles vierem, nós podermos vê-los. E isso é um dos grandes mistérios que foi aberto, o como vamos poder vê-los. Não era como podíamos pensar, que eles iam ressuscitar e todos iam ver. Assim não vai ser. Temos que ter um mecanismo por dentro para poder acessar a ver essa dimensão. Como o controle do televisor que você pode mudar o canal. Sabem o que é ter esse controle em nós por dentro? Que possamos estar vendo. Não a sexta dimensão, estar vendo agora a sétima dimensão. Porque para poder ver Deus operar no lugar santíssimo, já algo tem que estar ocorrendo em nossas vidas. Porque vê-lo sendo manifestado em uma grande carpa catedral, já automaticamente lhe dá algo especial a esse escolhido de Deus. Porque está vendo, ou seja, que há algo divino que está ocorrendo na vida dessa pessoa e não percebeu. E ao vê-lo atuar aí, já isso mostra que está nesse processo de adoção. Por isso, quem não pode vê-lo não está nesse processo de adoção. Já ter esse controle que estamos acessando essa dimensão, automaticamente já depois, já ver a sexta dimensão é algo normal. Estamos vendo o mais difícil. O que Paulo viu que subiu ao terceiro céu e viu coisas que olho não viu e ouvido não viu e não subiu ao coração de homem. É o que Deus preparou. Para quem? Para nós. Ou seja, que ele nem sequer pôde dizer nada do que viu ali. E nós estamos vendo agora. Isso é algo muito, mas muito glorioso. Em uma forma simples. Na forma em que agradou Deus revelar. Esse mecanismo é o que está agora. Deus, com cada escolhido, colocando em sua vida para poder obter o que Jesus obteve no Monte da Transfiguração. Sua adoção. A adoção que era para uma obra
ele realizar uma obra ali na cruz. Tinha que estar adotado para fazer a obra. E nós temos que estar adotados para fazer a obra que Deus vai nos encomendar nesse tempo dos 30 ou 40 dias. Já adotado, já transformado para depois irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Mas antes um deles vai ser uma obra, um trabalho na qual tem que passar pelo mesmo processo que Jesus passou. Porque é paralelo em tudo. E tudo isso Deus esteve nos abrindo em uma forma rápida e comendo esse cordeiro como comeram nessa noite rápido, para que toda essa palavra se encarne, esse título de propriedade se encarne em nossas vidas completamente. E ao redor dessa palavra, então, ocorra a adoção. Sara e Abraão seguramente foram olhando como que já as ruguinhas e os cabelos brancos que tem na cara estão sumindo. O que fizeste? Mas você também está bem, Sara. O que aconteceu? Algo teve que ter ocorrido ali. Teve que ter sido uma experiência muito formosa para eles, então, porque Sara era muito bela, porque imagina o rei Abimeleque se apaixonar dela, se não fosse das mais bonitas desse reino, porque escolhê-la para esposa era porque, entre tantas, e pegá-la é porque era muito formosa. Agora vejam como tudo isso ocorreu por crer nessa palavra que Elohim disse. Que disse o quê? Ao tempo da vida, Sara, tua esposa, terá um filho. Tempo da vida, o irmão Branham coloca como 28 dias, creio que lemos no estudo. 28 dias, coloca o tempo da vida. É preciso ver aí o período de tempo quando a mulher está no seu tempo de menstruação, que tem que ver essa data também. Talvez leremos um extrato, uma parte que o irmão Branham fala disso. Mas disse 25, ele disse o tempo da vida, e veja, 25 anos. 25 anos depois, foi que veio se cumprir essa palavra. E como estivemos falando em terça-feira, creio que foi, que ainda esse áudio deixamos quietinho, terça ou segunda, hoje é quinta. Hoje é quinta, ou foi ontem quarta? Ontem quarta. Na quarta-feira se gravou um áudio e umas palavras. Eu digo que são proféticas porque há algo aí que foram faladas, e uma das coisas foi desse tempo da vida. E se vocês notarem, de 1977, há uma data que ele também tem por aí que tiraremos, que ele coloca 25 anos depois, te dá certa data de 1977. Ou seja que até isso Deus tem em seu programa, como todas as matemáticas dele não falham. E tudo está aí na Bíblia. E Deus vai cumprindo as coisas, e como tem múltiplos cumprimentos, pois, vão se cumprindo na maneira em que Deus a tem já predestinada para cumprir. Algum dia falaremos, e espero que seja em breve, do porquê ele teve que ir antes das 6 da tarde e teve que regressar e tinha que já estar no lugar onde ele mesmo disse: tenho que regressar à casa de meu Pai Celestial. Fui enviado da presença de Deus. A quê?
a trazer essas boas novas. Ou seja, há inúmeras coisas que ele esteve falando, que quando as falamos abertamente para que os escolhidos de Deus continuem recebendo a fé de rapto, muitos pegam isso e usam então para combater. Mas Deus não vai estar segurado, detido a não dizer nada, porque vão falar, sempre vão falar. Mas ai daquele que fala. Nós estamos o melhor na posição de escutar, de receber, de crer e fazer parte de nós essa palavra, porque aqui Deus prometeu que Ele enviaria. Quando a pessoa fala assim, nessas duas linhas, é porque é preciso falar claro e que fique registrado, porque tudo fica gravado. Disse que até os pensamentos, as intenções, tudo. E depois, por essas mesmas palavras é que cada vez que as falo e cada vez que identifico as coisas é que todos vão ser julgados. Porque não é a palavra de um homem, mas é a palavra do Espírito Santo, como foi a palavra do Espírito Santo em cada era e em cada dispensação, e depois se tornou eficaz, viva, cumprida. A que tem que se falar e ser cumprida nesse momento se cumpre. E a que é falada e cumprida mais adiante, pois mais adiante se cumpre. Por exemplo, quando ele disse, colocarão as mãos, minhas mãos sobre os doentes e sararão, curarão. Isso não está dizendo que vão se curar no momento, ou seja, curarão depois que se ora por eles. E essa parte vai chegar ao momento onde já não se terá que orar mais, em que entrarão por uma porta e sairão pela outra, são no momento. Aí, disse algo nisso que também é a Escritura de São Marcos 11. Como tudo vai ir se cumprindo a cada vez mais, como vamos dizer, um momento, falando de que os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os vivos, seremos transformados. Depois vai chegar um momento em que vai se falar a palavra e os mortos vão ressuscitar, bem? Cada vez é mais perto de quando se fala a palavra e ocorre. Por isso, quando ele dizia, diga a palavra, onde quer o esquilo, diga. E ele buscava, vamos ver onde. Ali, onde está difícil que vai aparecer ali. E ali aparecia. Ou seja, que com essa das 5 manifestações, com essa, Deus mostra aí que pela palavra falada, as coisas ocorriam no momento. Agora, notou que as 5 manifestações ocorreram no momento, porque a criação de esquilos foi no momento. Ele parou a tempestade no momento. Ele ressuscitou o peixinho no momento. Ele tirou o tumor da esposa no momento. E ele deu salvação e vida eterna aos filhos de Hatshepsut no momento. Foram as 5 manifestações do poder de Deus no momento em que foi falada a palavra criadora pela boca humana. Ou seja, que chegará o momento onde isso se tornará uma realidade, mas numa escala maior. Agora se fala. Ele falou aí a palavra de ressurreição ao peixinho. E tiveram que ir, voltar e esperar para ver, não. Chegará o momento em que as coisas serão faladas e acontecerão, tudo conforme a como vão sendo faladas. Que afunde a Inglaterra. Aí afundou a Inglaterra.
porque tudo isso vai aos juízos divinos e também em pessoa. Pedro não disse ali, bom, vai à tua casa e quando deitar talvez vai morrer dormindo ou vai sair daqui e um camelo vai passar correndo e vai te atropelar. Ou vai tropeçar numa esquina. Pedro ali o disse e disse, assim como entrou teu esposo, por aí vem os que vêm te buscar. Pum, e se caiu. Ou seja, que vem como quando o Espírito Santo está operando no meio da sua igreja em toda a sua plenitude, nessa porção aí, correspondente, as coisas aconteciam no momento. E neste tempo, tudo está se falando e aparentemente não ocorre nada. Aparentemente. Mas já toda essa palavra vai ir se materializando à medida que vamos nos aproximando do momento. O momento exato em que ocorrerá a ressurreição. E antes disso, não podemos dizer exatamente o dia que os filhos de Deus estarão adotados, porque uns serão antes adotados, outros depois. E o que ao melhor alguém faltar um pouquinho de fé, talvez com outro irmão que diga, olha, tal coisa, olha, eu não tinha visto isso assim. Vejam, são coisas do comum. Não podemos pensar nas coisas que sejam complicadas, porque Deus não faz as coisas complicadas para seus filhos. É no comum. Ou seja, que tudo que vai estar ocorrendo no meio da igreja neste tempo final vai ser algo do comum. E isso que falte alguém para chegar a essa etapa já de adoção, já em alguma forma vai ser adotado. Mas não sabemos exatamente o dia. Agora já o dia da ressurreição, por esses dias, e o dia que começa já plenamente os 3 anos e meio da metade da semana número 70 de Daniel, e tudo isso já está marcado numa data, o qual tem que ocorrer aí. Nessa semana, número 70 da profecia de Daniel, os últimos 3 anos e meio. Mas antes disso, há um período de tempo que lemos faz vários meses, onde fala de que houve, ou seja, há um ministério de 3 anos e meio antes da grande tribulação. Se conseguimos, quando começa a grande tribulação, vamos começar. Vamos saber quando está o tempo desse ministério. Mas recordem que tudo sempre tem seu entrelace. E esses entrelaces podem ser de umas horas, como podem ser de 1 mês, 6 meses. E quando começa, então, já esse tempo. Mas tudo está escrito, tudo está aí nos livros. Mas o que corrobora, o que ele me falou todos esses dias, são esses escritos. Tudo aí está. O que ele me falou e o que não está nos livros está aqui na minha alma, no meu coração. O qual há coisas que guardei para mim, e já quando estivermos no novo corpo, aí vão saber que coisas eu guardei, para que assim não haja interrupção no programa divino e não se levante imitação, tentando imitar também. E Deus nos ajudou até este momento e continuará nos ajudando, porque sua obra, seu programa, nós não temos nada da nossa própria mente, mas que Deus é a mente de Cristo em sua igreja, operando o que Ele já prometeu. Por isso,
Hoje não tínhamos para falar, me disse ontem, que era melhor deixar esses dias quietinhos, porque a partida de um mensageiro, como é o nosso amado irmão William Souto Santiago, para nós, é um dia muito, mas muito especial, e uma semana muito especial, e recordamos, mas não com tristeza. Tristeza humana porque se foi ele, onde habitou esse corpo, mas de regozijo, porque sabemos que o veremos jovenzinho novamente e estará conosco. E vai nos dizer, vamos ver se foram bons alunos. E alguns, as palavras, quando disse, Senhor, fizemos isso. E quem vocês são? Mas eu estive contigo em tal coisa. Não os conheço. Porque ficaram em uma era passada. Se conseguissem entender isso, estariam recebendo o mesmo que todos. Mas já há um número e a pessoa deve ser consciente disso. E não se colocar a discutir, nem a ter contenda, brigas com nenhum irmão, mas que a predestinação é tanto para o escolhido, porque um escolhido para ser adotado, transformado, e a predestinação para os que vão passar pela grande tribulação. Há dois lugares onde o ser humano neste tempo vai estar. Ou vamos dizer três, porque pode partir. Se está no programa divino que parta, mas quem está vivo tem dois lugares. Ou vai fazer o rapto ou fica na grande tribulação. Não podemos nós forçar ninguém, nem por um lado nem para o outro. Já está a predestinação aí, sendo efetuada, materializada em cada indivíduo. Assim que hoje damos graças a Deus, outra vez, porque todos os dias damos graças a Deus pelo seu anjo mensageiro William Souto Santiago e por esta mensagem tão gloriosa, como ele falou ali, que dava graças a Deus por ter trazido essa mensagem de pedra angular que prepara a igreja noiva para ser raptada e transformada. Ou seja, que trouxe a mensagem maior de todas as mensagens. Porque nada mais e nada menos que a mensagem que contém o título de propriedade. E tudo isso você fala e está dizendo algo que... Então, por que diz tal coisa? Porque isso ou outro? Tudo é simples. Que não pode buscar as 5 patas no gato quando ele tem 4. Ou seja... que essas palavras também que depois ele falou, quando virem esse profeta mensageiro cumprindo as profecias na visão da carpa ou do 7º selo, na visão da carpa, aí me verão de novo. Ele vem, aí já quem consiga entender isso é porque tem visão profética. Não podem esperar que ele diga, quando vocês virem fulano de tal, e estará aí falando tal coisa, lendo o que eu já disse que fizesse, aí me verão. Assim qualquer um creria. Mas Deus tudo isso fala de certa forma, para que quando esteja se cumprindo, pois já, Deus já está bastante adiantado nisso, e não se levante ninguém dizendo, não, mas espera, ele disse isso, deixa eu ver, eu vou cumprir. Se ele chega a dizer algo, vai se levantar depois de mim, como ele escreveu e que depois se falou. As coisas são ditas já quando está em cumprimento para que o inimigo não faça imitação. E mesmo assim, agora vocês veem como muitos se levantaram e se levantarão, tentando imitar. Mas sempre que há algo
que o inimigo levanta que é falso, é porque tem que ter algo verdadeiro. Consequentemente, o escolhido de Deus vai ver o verdadeiro e vai receber o verdadeiro, porque esse é quem tem o que esse escolhido necessita, que é a fé de rapto. Por isso, eu peço a Deus por todos os escolhidos de Deus deste tempo final que continuem recebendo a palavra, a mensagem, este ensinamento sobre carpa, que é a única esperança para os escolhidos de Deus irem daqui da terra. O conteúdo da fé de rapto está aí. Consequentemente, não há outra esperança em ninguém, como também não houve esperança de vida no tempo de José, onde unicamente havia alimento, onde unicamente está o alimento espiritual que prepara a igreja noiva para a fé de rapto na grande carpa catedral. Não há outro lugar no mundo, no planeta Terra, que tenha esse alimento que os escolhidos de Deus deste tempo final necessitam para serem raptados. Que Deus os abençoe, os guarde, e que este dia seja um dia em que damos e continuamos dando graças a Deus pelo nosso amado irmão e amigo William Soto Santiago, o qual estaria completando 83 anos, entrando já para os 84. Ou seja, que já começaria a viver em junho 14, começaria a viver os 84. Ou seja, já neste ano estaria terminando os 83, porque mesmo que tenha 82, completa 83, mas entraria já no 84. A pessoa vive, completa. Por exemplo, eu tenho 49, 48, vou completar agora 49, mas estou vivendo o ano 49. E pelo que Deus esteve me mostrando, eu já entrei nos 50, faz pouco tempo, pelos anos, pelos dias de atraso que tem, ou seja, que já estamos mais adiantados do que imaginamos. Mas, se queremos esperar entrar já, pois vai entrar em 19 de maio, já aí estaria já entrando aos 50. Cumpridos 49, em 19 de maio, e já estaria começando a viver o ano 50. E o ano 50 é ano de jubileu, o qual também pedimos que seja esse ano, o ano da adoção, se é que Deus o tem em seu programa, mas sabemos que há certos cumprimentos e certos eventos que, se também Ele cumpre isso também como cumpriu na vida do irmão Branham, que ele esteve 56 anos neste planeta Terra, e vejam que o irmão William também teve um ministério de 56 anos também, e também José tinha 56 anos quando Jacó morreu. E Jacó é Israel, assim que aí há algo grande também. Porque esse ano, uma idade muito importante. E imaginem, se é uma era judaica que estamos, e é um ministério judaico, consequentemente, algo tem a ver também, Israel, no programa divino, que também tem a ver com a igreja, ou seja, tudo vai junto porque ele vem pela sua igreja, mas os hebreus o receberão antes de passar pela grande tribulação. Eles vão ser selados antes. Assim que há muitas coisas aí, porque
essa idade de José aí com Jacó tem a ver muito e tem seu fiel cumprimento neste tempo. Eu creio que tenho aí na Bíblia, uma das Bíblias onde ele calculou, e eu creio que está escrito num dos folhetos. É preciso buscar onde a vida de Jacó, quando terminou, José tinha 56. E isso é muito importante. Bom, foi uma conversa informal. Aqui estamos na gráfica que eu vim, passei por aqui e quis entrar um momentinho para ver essa nova infraestrutura que estiveram sendo preparadas para que todo este ensinamento seja difundido rápido e haja também abundante alimento armazenado e que seja a obra que Deus falou, uma obra rápida, o qual é preciso ter boas máquinas para imprimir e ter também guardado toda essa palavra, a abundante palavra que Deus nos deu neste tempo final. Que Deus abençoe este lugar e que seja de grande bênção, não somente para Porto Rico, mas para toda a América Latina e o mundo inteiro. E Deus abençoe também todos os irmãos que estão aqui trabalhando em oração, aporte também com suas próprias mãos, tanto os de pelo dia, os pela noite, e todos os que depois até em seus lares trabalham, indiretamente ou diretamente, para que todo este trabalho e essa obra que está se realizando aqui na gráfica, em Caiei, Porto Rico, se realize e produza todo este trabalho que está se realizando. Que seja uma bênção grande essa gráfica para o mundo inteiro. No nome eterno do Filho de Davi, o William, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, te peço, ó Pai Celestial, tua bênção sobre este lugar que se preparou para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus da glória, abençoe os teus escolhidos neste tempo final e te agradecemos, Senhor, por ter nos enviado o teu anjo mensageiro William Soto Santiago, o qual, um dia como hoje, em 30 de março de 2019, tu o levaste dessa dimensão, Senhor, ao teu lar. Pai, estamos muito agradecidos pelo teu anjo mensageiro, estamos muito agradecidos por tudo que ele nos trouxe e estamos, Senhor, agradecidos por toda a obra que ele fez no meio dos latino-americanos e caribenhos. E, Pai, nos ajude a continuar agarrados da mensagem da palavra e que sempre estejamos olhando a arca, sempre estejamos olhando a coluna de fogo, anjo do pacto, para assim, em breve, passar a essa gloriosa terra prometida do novo corpo. Ó Deus da glória, neste dia estaremos nas atividades da Semana Santa. Te rogo, Senhor, dê tuas bênçãos sobre teu povo e que muita palavra se encarne em nossas vidas e que estejamos mais e mais perto da tua presença. Em teu nome eterno e glorioso, ó Pai Celestial, te peço, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, como Filho de Davi. William, amém, e amém, e sempre. Estamos agradecidos a Ti, Senhor, porque Tu sempre me escutas. Graças, Senhor, pelo Teu anjo mensageiro, o William Soto Santiago. Foi uma bênção poder conversar com vocês aqui, há 3 damas e todos os que estarão nos escutando nos diferentes lugares.
Onde são 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Assim que estejamos meditando nesses dias de Semana Santa que são muito importantes. E se Deus nos permite compreender todo o mistério dos seus arcanjos, aí teríamos um quadro bem aberto e claro do que Deus está fazendo neste tempo final. E como é a obra que esse poderoso arcanjo fez enquanto esteve nesse planeta Terra e que está fazendo agora também, estaremos com conhecimento bem grande. E conhecer o que Deus está fazendo neste tempo final, desde que Ele saiu do trono de intercessão, ou seja, que praticamente meu desejo é que tudo isso se abra, porque sabemos que conhecendo todo esse grande mistério do 7º selo, aí é onde está a fé de rapto. Mas como tudo tem seu tempo, vejam, às vezes que nos domingos, me acontece muito nos domingos, na semana me aconteceu numa ocasião, mas no domingo, eu como me movia de um lugar a outro, e até um domingo sentia a presença aí tão grande dessa voz que ainda não leias isso. E aí, eu continuei como se fosse algo normal. Depois, sentado no escritório, eu disse, olha, mas por que eu não me assustei, ou não aconteceu isso comigo, porque enquanto continuava lendo, eu mesmo me dizia, tu me falaste, mas por que não queres que diga isso eu dentro de mim? E claro, isso que ia se falar ali, talvez podia adiantar algo que não correspondia ainda, porque tudo é por meio da palavra falada. Podem ver um homem lendo, mas isso qualquer um faz. O que está produzindo isso no escolhido de Deus é algo que esse que diz isso não entende, não compreende, mas o escolhido sim. E é tão grande o que está ocorrendo nessa forma simples, tanto que vamos ser adotados. Ou seja, tanto que assim os escolhidos de Deus vão obter essa adoção. Assim que, vejam se não é importante este trabalho, ao qual Deus se agradou fazê-lo dessa maneira. E, como disse alguns momentos atrás, quem somos nós para dizer a Deus que faça da maneira que está fazendo agora? Que se não for, e que da outra maneira, que envie outra vez o irmão William em seu corpo e nos dê a fé de rapto. Porque podem dizer, não, nós já temos questão de tal coisa. Repassar. É que é preciso saber entender o que ele disse de repassar a mensagem. Porque, podemos dizer, o que continue, vamos fazer algo. Continue repassando da sua maneira. E nós, a maneira que Deus já nos disse que fizéssemos. E vamos ver quem vai ser adotado. Não é competição isso, mas se querem colocar assim, aí depois vão ver que está na forma que ele me disse, que o povo de Deus ia obter sua adoção. Não havia outra maneira, nem a outra maneira para essa promessa ser cumprida. Assim que sigam em frente agarrados da mensagem da palavra e sem que nada
sem que nada os abale, nem que, vamos dizer, nem que nada os estremeça, porque virão muitas provas, muitas lutas, como houve no cumprimento da primeira vinda do Senhor. Quando ele dizia, ferirei o pastor e as ovelhas espalharão. Porque sempre que tentam o inimigo de Deus, através dos seus instrumentos, obstaculizar, colocar obstáculos e danificar a obra de Deus, que sempre é feito por meio de seres humanos, e tentar interromper ali e fazer o que fizeram com Jesus era estar contra o programa divino. E o que eles fizeram? O deixaram sozinho, se foram, e até Pedro, quando disse que ia negar até esse, cumpriu. E representa aqueles que vão negar a palavra também, por todas as perseguições que virão. Mas o escolhido de Deus não vai negar a palavra, mas que vai dizer, isso eu creio, com toda a minha alma, e nada vai me afastar do que vai me produzir em mim minha transformação. Porque estarão vendo sempre a palavra. E onde quer que estiver a palavra, está velada. Assim que virão grandes, mais grandes bênçãos da parte de Deus. Mas sabemos que também virão uma luta e virá um ataque, como ele falou, que virá para a carpa e a visão da carpa. Como ele diz, quando vocês virem algo dirigido contra a carpa, da visão da carpa, isso já nos mostra que estamos bem perto de Deus cumprir suas promessas. Ou seja, que não nos surpreende, nem nada vai nos surpreender, mas o melhor, confirma e nos confirma mais de quem somos e quem estão do nosso lado e quem não. Ou seja, que tudo isso vai operar para o bem. Assim que Deus os abençoe, Deus guarde a todos, e que esse dia continuemos meditando e glorificando a Deus por esse glorioso ministério que Deus nos enviou no meio da sua igreja neste tempo final, por meio do seu anjo mensageiro William Soto Santiago, o qual em breve o veremos. E para poder vê-lo, é este tempo no que estamos para ter esse mecanismo para poder vê-lo. Será algo bem, mas bem especial, bem comum. E nos regozijaremos nesses dias, nos regozijaremos como eu me regozijei nessa noite ali. Será um regozijo que não há palavras para a pessoa expressar a glória de Deus. Assim que vamos com segurança. E não há nem haverá ninguém que nos tire este avivamento, este regozijo que temos. As coisas terrenas, tudo isso passará. Olhamos as celestiais. Quando essas coisas começarem a acontecer, diz, olhai para cima e levantai vossas cabeças. Já aí está nos focando para cima. Já essa escritura em breve vai se cumprir em toda a sua plenitude. Porque diz, o que diz depois? Porque nossa redenção, nossa transformação está perto. Quando comece a acontecer o quê? Todas as coisas que estarão acontecendo no planeta Terra, mas também dentro da igreja. Porque o mais duro, o mais difícil é o que ocorre na igreja, porque são
dos mesmos que estiveram conosco todo o tempo. Aí é onde é uma tristeza, mas Deus já tem assim predestinado e a pessoa não pode fazer nada nem colocar a mão. Bom, eu creio que já passamos um pouquinho dessa conversa, assim, informal, mas com muito amor e com muito respeito, nesse dia, o qual é um dia que sempre teremos em nossa mente enquanto estamos nestes corpos, e depois vamos também ter essas datas dos quais, igual a que nós esperamos que todos permaneçam vivos, e vamos saber a data de quando cada um deve saber quando nasceu nesse corpo terreno, mas também vamos saber a data de quando nascemos de novo no reino do Senhor, reino de Cristo, quando obtivemos a adoção e quando fomos transformados. E quando fomos raptados. Essas são datas que depois estaremos sempre meditando, pensando, glorificando a Deus por essa data. Como indivíduo, e também nos regozijamos dos demais irmãos. Hoje, pois, nosso coração se enche um pouco de tristeza, porque foi um dia como hoje que Deus levou o corpo onde morou nosso irmão William. Mas ele tinha que ir. Não podia ficar. E isso é o que, se Deus nos permite ver claramente o porquê ele tinha que ir. E que surpreendeu muitos, mas Deus não se surpreendeu. Ele já tinha seu programa. Mas graças a Deus que nos deixou, neste tempo final, o que tinha que deixar. Aqueles aos quais teve que ter ali para a adoção de Jesus. E isso é o maior que Deus nos deixou neste tempo para nossa adoção. Temos tudo. O território, temos o povo e temos os ministérios e temos a dispensação. Ou seja, temos agora, assim, que tudo. Temos todos os elementos para a adoção. Portanto, o resultado vai ser a adoção. Não pode haver outro resultado para os escolhidos de Deus neste tempo final. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde, e já amanhã, sexta-feira, estaremos no estudo bíblico de amanhã, sexta-feira, e no sábado também temos uma conversa, como os sábados do primeiro do mês e também no domingo. E depois, na outra semana, sexta-feira santa, será às 2h, como já confirmaremos bem como no ano passado. Às 2h é bom, que assim é preciso anunciar, e no domingo de ressurreição, que será às 10. Bom, sábado, primeiro do mês, próximo que cai, cai 1º de abril. 1º de abril. 1º de abril. E já o outro sábado não teríamos, mas que seria sexta-feira às 2h e domingo às 10 da manhã. E já em breve estaremos falando de outras atividades as quais esperamos que Deus nos guie em tudo, para que seja sempre conforme o programa divino e o seu programa, para não nos adiantar nem nos atrasar, mas que ir tudo conforme como Ele já tem em seu programa. Que tudo vá se cumprir conforme a como Ele já teve programado, e nós estarmos alinhados para receber essas outras etapas que faltam, porque tem que estar o povo pronto. E assim, que esteja também tudo terminado quanto às estradas, que tem uma parte muito importante.
e tudo o demais. Mas, muito especialmente, cada um como indivíduo. Que seja pronto, que seja preparado, porque o que vem é grande e glorioso para nós neste tempo final. Assim que já não nos resta muito tempo aqui, nesta terra, mas que já os dias que nos restam, queremos passá-lo servindo ao Senhor, agradando em tudo, e que veja que fazemos com sinceridade de todo o coração para que Ele se agrade deste templo humano e possa habitar em toda a sua plenitude em nós. Entre a plenitude de Deus em nós e assim Ele possa fazer a obra da adoção em cada um de nós. Bom, hoje, 30 de março deste ano 2023, comemoramos a partida do nosso irmão William Souto Santiago e que sabemos que em breve estará conosco. Recordem que Elias chamou Moisés. E recordem que as duas oliveiras, que são os que estão no meio da igreja, é o que o povo hebreu verá. Todo esse mistério é o conteúdo do sétimo selo. E falar desse mistério, como dizer com nome e sobrenome, isso já é entrar em uma etapa que estamos a ponto de entrar, mas não podemos adiantar algo que depois possa tentar imitar algo, mas já vão ver, já verão como Deus vai atuar no meio da igreja já numa escala que não operou, não atuou em tempos passados. Assim que tudo isso vamos estar vendo e esperamos que seja em breve. Enquanto continuamos fazendo o que Ele nos disse que fizéssemos. O povo repassando e aquele que Ele deixou fazendo o que tem que fazer. Dar tudo que o povo necessita para essa adoção. E aí está tudo o que tem que ser feito no meio da igreja em uma grande carpa catedral, da maneira que ele já tem em seu programa. Bom, vamos nos deter aqui porque tudo é sem fim. A pessoa poderia estar falando e falando e falando de tantas bênçãos que Deus está nos dando e nos dará que não teríamos tempo de terminar. Mas fazemos como dizia nosso irmão William, fazemos uma pausa e amanhã já continuaremos. E se, pois essa saudação podem subir para que os irmãos tenham também esta conversa assim, informal, diz, onde muitos estão reunidos também, recordando este dia, e tenham também essa conversa assim simples, e falamos do comum, no comum, ou seja, palavras que é preciso, como dizia quando dizem, estão malditas, dizem as criancinhas aqui, está maldita, está mal falada. Talvez falamos palavras que é preciso estar corrigindo e me desculpem se às vezes eu falo algo bem porto-riquenho, mudo algumas palavras que outros países não significam, talvez algo bom, mas outros me diziam, mas tem que deixar assim, porque aí sim se entende que aí significa tal coisa e assim é no comum, mas tentamos de que sejam palavras que os demais países também entendam e não entram também em que tropecem por algo, mas que todos entendam da maneira simples. Bom, Deus os abençoe, Deus os guarde e continue passando. Uma tarde, já vão sendo as 5, uma tarde feliz. Já leva 1 hora e algo.
mas nos foi o tempo rápido. Nessa conversa, a qual falamos é da palavra. E falamos do grande que Deus nos deu neste tempo, que tivemos conhecido esse poderoso arcanjo em carne própria. Daniel viu ali em visão. Maria também o viu, mas não pôde assim, vamos dizer, comer com ele. E inúmeros profetas mais do Antigo Testamento e do Novo Testamento tiveram esse privilégio de ver este poderoso arcanjo, mas em visão. E se apareceu alguém, pois, também como o irmão Branham, o qual, esse era o arcanjo, o anjo, que lhe aparecia, o qual tem a ver também ali com o que ele viu no quarto. Creio que o quarto selo, quando disse Senhor, eu não posso dizer isto. Quando ele mostrou o que foi o quarto selo, creio que é o quarto selo ou o sexto selo, creio que é o quarto selo. É preciso ver, confirmar bem mais. Foi nos selos que ele disse, se levantou e disse, eu não posso dizer. E quando vocês souberem isso, vão se encher de alegria, de regozijo. Porque aí é onde vão entender e compreender muitas coisas, as quais correspondem a este tempo final. E porque ele depois, no quartinho de madeira, quando viu ali tudo, ele disse, isto o levarei comigo até que eu morra. Um humano neste mundo não saberá. Não podia dizê-lo, porque tudo isso tinha a ver com o cumprimento do quarto selo, que são os selos que correspondem a este tempo final. Quinto selo, sexto selo e sétimo selo. O que ele viu ali foi algo que, vamos dizer, se ele chega a dizer ali o que ele viu, podia estar revelando a fé de rapto. Ou seja, que tudo isso que ele está vivendo é algo tão e tão glorioso que depois no quartinho, quando vai ali, diz, espera, isto não posso dizê-lo. E viu até o nome ali. Ou seja, que são muitas coisas que estamos entendendo e a cada vez entendendo mais e mais, que é o que dá a fé de rapto. E se continuarmos, não paramos. Vamos nos deter aí, mas muito obrigado por esse momentinho. Eu vim somente de passagem, ia vir, me deixe entrar um momentinho para ver as máquinas e ver como tudo ficou, mas tudo ficou muito formoso. Ficou como eu pensava que ia ficar, mas quando entro ficou melhor. Porque estive um pouco ali ocupado no terreno, mas aqui vocês fizeram o que tinham que fazer, que é acomodar tudo e colocar as máquinas que foram adquiridas, a quais já oramos por elas e por todo o trabalho, e todos vocês também, os que estão trabalhando pelas manhãs, no dia e na noite, assim que parabenizo por este lugar que Deus lhes proveu, e que a todos, porque é de todos, nos proveu a todos, e que seja de grande bênção para a obra de Deus. Que Deus os abençoe, e Deus guarde a todos, e podemos colocar nesta conversa, vamos ver como foi o que eu li ali, uma partezinha ali. Vamos colocar o arcanjo Gabriel vindo à sua igreja para lhe revelar as coisas que devem acontecer. Essa foi a obra
que esse poderoso arcanjo fez. Revelar as coisas que iam acontecer. E que coisas? Essas coisas que estão acontecendo. Coisas que os profetas desejaram agarrá-las, pegá-las para o seu tempo, para o seu grupo, mas não foi permitido. Até o próprio irmão William quis pegá-las tanto assim que foi até Israel. Mas tudo isso tinha um programa e um propósito, e tinha que falar como falou a eles. Vejam que ali, quando fala na Argentina, já diz isso que disse ali, que tinha sido enviado da presença de Deus para dar essas boas novas. Ou seja, que todo esse trabalho que ele fez, como ele dizia, eu tenho que falar algo. Vejam, podemos ver toda essa grande obra que fez no meio deles. Para dizer isso, é como a obra de João Batista, uma obra de 6 meses para introduzir o maior. E foi uma obra de 6 meses. Ou seja, que vejam como... E depois no paraíso, a obra que teve ali foi de 3 anos e meio. Porque quando ele o batizou, tinha uns 29 anos. Ou seja, que depois da morte de João, a obra que realizou foi maior na 6ª dimensão do que a que teve aqui na Terra. 3 anos e meio lá no céu. Bom, Deus abençoe e Deus os guarde. E continuem passando uma tarde e um dia cheio das bênçãos de Deus.